Eu sei que pode soar estranho, mas aquilo que você já imaginou já está escrito no seu futuro. Não é uma possibilidade distante, não é um talvez. Está lá, aguardando apenas que você se torne compatível com essa realidade. O mais curioso é que, muitas vezes, a dor que você sente hoje não é porque o futuro não existe, mas porque sua mente e seu corpo ainda estão presos ao passado. Eu percebi isso na minha própria vida. Enquanto eu esperava provas externas para acreditar, nada mudava. Mas no instante em que comecei a viver internamente o futuro, antes mesmo de vê-lo acontecer, o impossível começou a se tornar natural. Foi quando entendi que não era eu correndo atrás do futuro, era o futuro correndo atrás de mim. A verdade é simples e, ao mesmo tempo, revolucionária. O campo quântico já conhece o seu destino. Ele já tem preparado o cenário, as pessoas, as oportunidades. E quando você muda seu estado de ser, esse destino inevitavelmente se manifesta. Não porque você pediu, mas porque você já é. E talvez o mais polêmico seja isso. Não importa se o presente parece contraditório. O presente é apenas o eco de um passado antigo. O futuro que você já imaginou está vivo, esperando a sua coragem de acessá-lo. O que você precisa compreender agora é que não há mais como fugir. Aquilo que você já viu na sua mente, aquilo que fez seu coração vibrar, vai se cumprir. É só uma questão de tempo até você encontrar com essa versão de si mesmo que já existe no campo das infinitas possibilidades. Eu acreditei que o tempo era uma linha reta. Passado, presente, futuro. Mas quando mergulhei na neurociência e nos estudos sobre o campo quântico, percebi que essa visão era limitada. A mente não apenas registra o tempo, ela molda o tempo. Ela colapsa o futuro e o traz para o agora, através da intensidade da intenção e da clareza da emoção. O que você pensa repetidamente com sentimento, inevitavelmente se transforma em matéria. Comecei a ver que cada pensamento era um tijolo e cada emoção o cimento. Juntos, eles constroem realidades. Se a mente vive ancorada no passado, ela reconstrói o passado todos os dias. Mas se a mente decide se apaixonar pelo futuro antes mesmo de vivê-lo, ela redesenha o tempo. E isso muda tudo, porque o cérebro não sabe a diferença entre o que é vivido e o que é intensamente imaginado. Foi nesse ponto que a chave virou. A mente não é apenas reativa, ela é criativa. E mais, ela é uma máquina do tempo. Quando você se alinha internamente com uma visão clara do futuro, o corpo começa a viver como se aquilo já estivesse acontecendo. E então o campo ao seu redor começa a responder como se fosse verdade. É nesse ponto que o impossível começa a parecer natural. E veja, não é sobre controlar o tempo, é sobre colapsar possibilidades através do foco. A cada manhã, eu treinava minha mente para sentir o que ainda não era real. E isso, com o tempo, virou realidade. A mente, em coerência com o coração, tem esse poder. Ela rompe a linearidade e projeta você diretamente para o que já existe no campo das infinitas possibilidades. Quando compreendi que o tempo é moldável e que a mente é sua arquiteta, a ansiedade foi substituída por criação. Porque no momento em que você vive mentalmente e emocionalmente algo que ainda não aconteceu, você já está movendo sua consciência na direção daquele futuro, e é aí que tudo começa. Acreditamos que os pensamentos eram apenas ondas invisíveis dentro da cabeça. Mas a ciência mostra algo fascinante. Cada pensamento é energia, e energia emite uma frequência. Essa frequência é capaz de interagir com o campo quântico, colapsando potenciais em acontecimentos reais. Ou seja, não é apenas o que eu penso, é como eu penso, e principalmente o que sinto ao pensar. Eu me lembro de quando comecei a perceber isso nas minhas práticas. Eu repetia mentalmente a mesma visão,
mas nada acontecia. Foi então que compreendi. Não basta pensar de forma mecânica, é preciso sentir. O pensamento é a ordem, mas a emoção é o ímã. Quando os dois se encontram, você literalmente dá forma ao invisível. Foi como acender uma luz em uma sala escura. O pensamento, sozinho, pode ser como uma faísca que se perde no ar. Mas quando ele se carrega de emoção elevada, alegria, gratidão, amor, essa faísca vira fogo. E esse fogo é o que comunica ao campo que você já está vivendo aquele futuro. A realidade, então, não tem escolha senão responder à coerência que você emite. É física, não mágica. Cada vez que eu percebia isso no meu corpo, algo mudava na minha vida externa. Uma oportunidade surgia, uma sincronicidade acontecia, um encontro inesperado se manifestava. Eu já não podia chamar de coincidência. Era o reflexo direto daquilo que eu estava colapsando internamente com meu pensamento carregado de emoção. E é nesse ponto que entendemos. Não criamos o futuro quando ele chega até nós. Criamos o futuro quando nos tornamos, no presente, a frequência dele. É esse pensamento, unido à emoção certa, que deixa de ser apenas uma ideia e se transforma na matéria da sua nova realidade. Eu sempre comparo o universo a uma imensa estação de rádio. Todas as frequências já estão disponíveis, transmitindo infinitas possibilidades. Mas só ouvimos a música da estação em que estamos sintonizados. Assim também é com a vida. Não é o futuro que precisa vir até você. É você que precisa ajustar sua frequência para entrar em ressonância com ele. E essa sintonia começa no seu estado interno. Descobri que não adianta desejar prosperidade vibrando escassez. Não adianta visualizar saúde mantendo o corpo preso à química do estresse. Eu precisava alinhar meus pensamentos e emoções com o que eu queria viver, antes mesmo de viver. Essa é a essência da criação consciente. Você se torna o que busca até que o campo reconhece essa coerência e devolve a mesma frequência em forma de experiência. Na prática, eu comecei a perceber, sempre que eu entrava em gratidão pelo futuro, como se ele já tivesse acontecido, meu corpo mudava. O coração entrava em coerência, o cérebro se sincronizava e uma nova energia circulava por mim. Era como se, naquele instante, eu já estivesse vivendo o futuro. E pouco tempo depois, sinais concretos apareciam ao meu redor. Era impossível negar a conexão. O erro mais comum é esperar que a realidade mude para só então mudar internamente. Mas esse é o jogo invertido. A mudança começa dentro. Você primeiro se sintoniza com a estação do desejo, seja ela abundância, amor, cura, realização, e só depois a vida toca a música certa. Tudo ao seu redor é um eco da sua vibração predominante. Foi quando entendi isso que percebi, eu não precisava forçar nada no mundo externo. Eu só precisava permanecer fiel à frequência que correspondia ao meu desejo. Porque assim como um rádio, quando você segura firme a sintonia, não importa o ruído externo, a música certa sempre volta a tocar. O ponto de virada para mim sempre foi entender que o corpo não sabe diferenciar o que é real do que é intensamente imaginado. Se eu consigo gerar uma emoção genuína a partir de um pensamento, meu corpo reage como se aquilo já estivesse acontecendo. Ele libera os mesmos hormônios, ativa os mesmos circuitos, grava as mesmas memórias. É nesse momento que o corpo começa a acreditar antes da matéria responder. Percebi que o segredo não era esperar que a realidade externa mudasse, mas sim ensinar meu corpo a sentir como se o futuro já tivesse se cumprido. Era como condicionar meu organismo a um novo estado de ser. Quando eu repetia essa prática, pouco a pouco, meu corpo deixava de ser um reflexo do passado e se tornava a prova viva de um futuro que ainda não havia acontecido. Isso é libertador. Eu lembro das primeiras vezes em que consegui sustentar esse estado por mais tempo. Saía das meditações em lágrimas, tomado por uma sensação de completude que nunca tinha sentido antes. Era como se eu tivesse me libertado da necessidade de esperar por algo lá fora. O corpo já estava vivendo o resultado, e a realidade física parecia apenas correr atrás para acompanhar. Era como se eu tivesse invertido a lógica linear.
Primeiro sentir, depois ver. A grande lição é essa. Quando o corpo acredita, ele se torna a âncora de uma nova realidade, e a matéria, que parecia sólida e imutável, não tem escolha senão se reorganizar para refletir aquilo que já está sendo vivido dentro de você. O que mais me fascina é saber que o futuro que tanto desejamos já existe no campo quântico. Ele não está por vir, ele já está disponível como uma possibilidade, esperando apenas pela nossa consciência para dar-lhe forma. O campo é como um oceano infinito de ondas de probabilidade e cada uma delas contém um destino possível. Quando você se conecta a uma dessas ondas com clareza e emoção, você a puxa para o colapso da realidade. Com o tempo, percebi que não precisava inventar nada. Tudo já estava lá. O que eu precisava era escolher. A cada pensamento, eu afinava minha atenção em um dos infinitos futuros possíveis. A cada emoção elevada, eu fortalecia esse vínculo, até que, de repente, parecia que eu tinha encontrado o futuro que já me pertencia. Mas, na verdade, era eu que tinha me movido até ele. Esse entendimento mudou radicalmente a forma como eu vivia. Não se tratava mais de correr atrás dos meus sonhos, mas de me alinhar ao estado em que eles já estavam realizados. Quando meu coração entrava em coerência, quando minha mente se fixava com clareza, eu sentia uma conexão tão forte que parecia tocar o futuro com as mãos. E, em pouco tempo, a vida começava a mostrar sinais. Eu gosto de pensar no campo quântico como uma espécie de biblioteca cósmica. Todos os livros já estão escritos, todos os finais já existem. A questão é, em qual história você vai colocar sua atenção? Porque essa é a história que o campo vai revelar como sua realidade material. A escolha é sempre interna e nunca externa. Foi quando entendi isso que a ansiedade desapareceu. Porque se o futuro já está disponível, tudo o que resta é se tornar compatível com ele. E ao se tornar compatível, inevitavelmente você se encontra com aquilo que já era seu no campo quântico desde sempre. Eu percebi cedo que a mente funciona como um músculo. E assim como o corpo, ela só muda com repetição. Cada vez que eu repetia um novo pensamento, uma nova imagem mental, um novo estado emocional, eu reforçava circuitos neurais no meu cérebro. A repetição era o caminho para transformar uma possibilidade em um hábito interno e, mais tarde, em uma realidade externa. No começo parecia mecânico. Eu me sentava para visualizar e minha mente fugia para velhos pensamentos, para memórias conhecidas, mas eu insistia. Cada vez que trazia minha atenção de volta ao futuro que eu queria, eu estava literalmente treinando meu cérebro para não ser mais um reflexo do passado. A repetição era a forma de convencer minha mente de que aquilo era mais real do que qualquer lembrança antiga. E algo curioso começou a acontecer. Quanto mais eu repetia, mais natural se tornava. O que antes parecia forçado se transformava em um estado espontâneo de ser. Meu corpo começava a ansiar por aquela nova química de emoções elevadas. Meu coração se abria com mais facilidade, minha respiração se aprofundava, e eu sentia que aquela realidade futura já estava impregnada em mim. A repetição cria familiaridade, e familiaridade gera confiança. Foi isso que percebi. A cada vez que repetia a minha prática, eu reduzia o espaço entre eu e aquele futuro. Eu já não precisava mais acreditar racionalmente, meu corpo já sabia. E quando o corpo sabe, ele passa a viver a verdade do futuro antes mesmo de vê-la manifestada. É nesse ponto que a repetição deixa de ser esforço e se torna prazer. Você já não está tentando criar algo, você está apenas lembrando-se, todos os dias, de quem já é no campo das infinitas possibilidades. E essa lembrança repetida, vezes sem conta, é o que materializa o invisível no visível. A meditação sempre foi para mim mais do que uma prática de relaxamento. Ela é o portal que nos permite sair do conhecido e acessar o desconhecido. Quando fecho os olhos e me desligo do mundo externo, eu interrompo os estímulos que mantêm meu corpo preso ao passado. É nesse silêncio que eu encontro a possibilidade de recriar o futuro, porque ali a mente está livre para se expandir além das limitações da matéria. No começo foi difícil. Meu corpo queria se mover, minha mente insistia em correr atrás de velhos pensamentos.
Mas foi justamente aí que percebi. Se eu conseguisse treinar minha atenção para permanecer no presente, eu estava recondicionando todo o meu ser. A meditação era como abrir uma porta para uma nova dimensão, onde o tempo deixa de ser linear e o futuro já pode ser acessado. Quando eu alcançava estados mais profundos, algo mágico acontecia. Eu deixava de ser apenas um corpo sentado em uma sala. Eu me tornava pura consciência, conectada a algo maior. Era como se eu fosse parte de um vasto oceano de energia, e desse oceano eu podia extrair qualquer possibilidade. A sensação era de leveza, de expansão, de estar tocando o infinito. E foi justamente nesses estados que eu comecei a perceber mudanças reais. Ideias que antes não existiam apareciam de repente. Soluções que eu não encontrava no dia a dia surgiam com clareza. Pessoas e circunstâncias se alinhavam como se fossem atraídas por uma força invisível. A meditação não era mais apenas um exercício interno. Ela estava reescrevendo minha realidade externa. Eu entendi que, quando medito, não estou escapando da vida. Estou criando uma nova vida. Cada vez que entro nesse portal, escolho conscientemente um destino diferente. E quanto mais eu faço isso, mais percebo que o futuro já estava ali, apenas esperando que eu tivesse coragem de acessá-lo. Descobri que não importa quão clara seja a minha visão do futuro, se eu não acreditar nela, nada acontece. A crença é como o combustível que move a máquina da criação. Sem ela, os pensamentos ficam vazios, as emoções se dispersam e o campo não encontra coerência para responder. A crença é silenciosa, mas é ela que dá consistência ao processo de manifestação. Eu me lembro das vezes em que repetia visualizações sem sentir nada de verdade. No fundo havia uma voz dizendo, isso nunca vai acontecer. E era exatamente essa dúvida que sabotava tudo. Foi quando compreendi que a crença não se constrói de uma vez. Ela nasce aos poucos, cada vez que a gente sustenta um novo estado de ser e testemunha até pequenos sinais de mudança. Cada sinal fortalece a confiança e a confiança vira certeza. Quando passei a cultivar crenças alinhadas com o futuro que eu queria, algo poderoso aconteceu. Meu corpo começou a relaxar. Eu já não buscava resultados imediatos, porque confiava no processo. Essa confiança mudava a minha energia, e essa energia mudava o meu campo. Era como se o universo respondesse mais rápido quando eu já não estava tentando controlar tudo. Percebi também que a crença é contagiosa. Quando estamos em um estado de certeza interior, as pessoas ao redor sentem. Elas respondem diferente, as conversas mudam, novas oportunidades aparecem. Não porque você está forçando nada, mas porque sua energia se torna magnética. A crença é invisível, mas deixa rastros por onde passa. E a grande virada é essa. Não é o mundo externo que deve provar que você pode acreditar. É a sua crença que faz o mundo externo se alinhar. Quando essa inversão acontece, a vida deixa de ser uma espera e se transforma em uma experiência contínua de manifestação. Um dia percebi algo que mudou completamente minha percepção. O presente não é um ponto isolado no tempo. Ele é apenas o eco do que já foi criado. Aquilo que estou vivendo agora é a consequência direta dos estados de consciência que sustentei no passado. É como assistir a uma gravação atrasada. O que vejo aqui fora é apenas a reprodução do que já projetei dentro de mim. Quando entendi isso, parei de lutar contra as circunstâncias atuais. Eu não precisava mais reagir ao presente porque sabia que ele era só o reflexo de uma versão antiga de mim mesmo. O verdadeiro poder estava em olhar além, em escolher conscientemente a vibração que eu queria emitir hoje para que o futuro refletisse essa nova escolha. Era como plantar sementes invisíveis que germinariam inevitavelmente. Foi nesse processo que comecei a me desapegar da ideia de tempo linear.
O presente, na verdade, é a ponte que conecta aquilo que já existe no campo quântico ao que se manifesta na realidade material. Tudo o que eu precisava fazer era alinhar minha energia aqui e agora, porque esse alinhamento já ecoava em futuros possíveis, atraindo-os para mim. Eu lembro de um período em que as circunstâncias externas não faziam sentido, mas em vez de me prender nelas, eu me ancorei em um estado interno de gratidão pelo que ainda não tinha chegado. Pouco tempo depois, como um eco que finalmente retornava, as experiências começaram a aparecer. Era como ouvir no mundo físico a mesma nota que eu havia tocado no invisível. A vida, percebi, não é sobre controlar o que já está ecoando. É sobre escolher o que você quer ecoar agora. Porque todo presente é apenas o resultado de um som antigo, e todo futuro é o reflexo do tom que você está emitindo neste instante. Eu acreditava que bastava pedir com força suficiente para que algo acontecesse, mas percebi que o universo não se impressiona com pedidos desesperados. Ele responde ao estado de ser. Não importa o quanto eu peça abundância se, por dentro, vibro escassez. Não importa o quanto eu visualize saúde se, por dentro, mantenha o meu corpo preso à química do medo. O campo não escuta palavras, ele lê frequências. Foi um choque perceber que eu mesmo estava criando a distância entre mim e os meus desejos. Eu pedia uma coisa, mas vivia o oposto. E essa incoerência era exatamente o que mantinha o futuro bloqueado. A verdadeira chave não era pedir mais forte, mas me tornar a frequência daquilo que eu queria viver. Esse era o ponto em que o universo passava a responder. Quando finalmente mudei meu foco para o ser, tudo começou a fluir de forma natural. Eu me levantava pela manhã já sentindo a gratidão do futuro cumprido. Eu caminhava durante o dia com a energia de alguém que já estava vivendo a vida que sonhava. E, com o tempo, percebi que as experiências que chegavam até mim eram apenas espelhos desse estado interior. Era impossível negar a conexão. E foi aí que entendi que o universo não entrega nada. Ele apenas reflete. Ele mostra de volta aquilo que você está sustentando como identidade. Se você se mantém fiel a esse novo estado de ser, inevitavelmente o mundo ao redor se reorganiza para corresponder. Não porque você pediu, mas porque você se tornou compatível. A verdadeira criação consciente é silenciosa. Não se trata de pedir em voz alta, mas de vibrar em silêncio a verdade de quem você já é. Porque no final, o universo não responde ao que você implora. Ele responde ao que você encarna, todos os dias, com todo o seu ser. Tudo o que você já imaginou, tudo aquilo que mexeu com você a ponto de sentir que era real, já está escrito no campo quântico. O presente é apenas um reflexo atrasado, mas o futuro já está pronto. E a cada novo estado de ser que você sustenta, você se aproxima inevitavelmente desse destino. O universo não falha, ele apenas responde. Não responde ao que você pede, mas ao que você é. E quando você se torna a própria frequência do futuro que deseja, não existe alternativa. A realidade precisa se reorganizar. Por isso, se existe uma frase que carrega toda a essência desse caminho, é esta: vai se cumprir. Comente essa frase.